Fala pessoal, aqui é o Samir. Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de História aqui do Explicação. Então, vamos nessa? Então, pessoal, na última aula a gente viu o que levou os portugueses a saírem de Portugal e chegarem para o Brasil. Mas hoje o que a gente vai tentar entender é quais foram as motivações que levaram os portugueses a começarem a colonizar o Brasil. Além disso, a gente vai fazer um panorama de como que se deu essa colonização. E por fim, será que os problemas que a gente enfrenta hoje são precisamente porque nós fomos uma colônia de exploração? Ou será que tiveram outros motivos aí? Então, fique ligado. Então, pessoal, o grande historiador Boris Fausto, ele separa toda a nossa história somente do período colonial em três partes, tá? A primeira parte é o que a gente chama de pré-colonização, que dura mais ou menos os 30 primeiros anos e é mais um reconhecimento dos portugueses da terra que viria a ser o Brasil. O segundo período, ele vai desde a instalação do primeiro governador-geral, então foi quando, de fato, Portugal resolveu oficializar a colonização, e vai mais ou menos até o final do século XVIII. E o terceiro período, ele vai mais ou menos dessas últimas décadas do século XVIII até, de fato, a proclamação da independência. Isso porque foi um período de grandes transformações que aconteceram aqui no Brasil enquanto colônia e que culminaram com a proclamação da independência. Mas vamos voltar lá para o começo e entender como que se deu esse período que a gente chama de pré-colonização, tá? Então, esses 30 primeiros anos, Portugal não tinha absolutamente nenhum interesse em colonizar o Brasil. Isso porque eles chegaram aqui e não encontraram nenhum metal precioso, que era justamente o objetivo que eles tinham com as práticas mercantilistas, que a gente também viu na última aula. Então eles começaram a explorar a terra e eles perceberam um material que poderia gerar um certo lucro para eles, que foi o pau-brasil, que justamente foi o que deu o nome à nossa terra. Então o pau-brasil é uma madeira, tá? Que é bastante utilizada tanto para fabricação de móveis, quanto também na fabricação de tecidos. Isso porque o pau-brasil ele libera uma tinta que é meio avermelhada, né, meio embrasada, por isso que é Brasil. E essa tinta era utilizada para colorir os tecidos que iam para Portugal. Então os 30 primeiros anos foram a exploração total do pau-brasil que tinha na costa, e eles utilizavam mão de obra indígena, muito também através do escambo. Então os indígenas iam lá, extraíam pau-brasil, e em troca recebiam materiais que justamente eles utilizavam para também extrair o pau-brasil, como machados, bijuterias, etc. Então era o que a gente chama de escambo, né? Só que aí o que acontece? A gente viu também que Portugal e Espanha eles fizeram um tratado que a gente chamou de Tratado de Tordesilhas, que dividia todas as terras que seriam descobertas no Atlântico entre Portugal e Espanha, certo? Só que vocês acham que as outras nações iam aceitar isso de boa, caladinhas? Claro que não. Principalmente os franceses, porque eles tinham a mentalidade de ocupei, é meu. Então, eles começaram a ocupar principalmente lá no Nordeste. E aí Portugal, obviamente, de olho grande, resolveu começar e oficializar a colonização do Brasil. Então, o rei português dividiu o Brasil em várias faixas de terra horizontais, que a gente chama de capitanias hereditárias, e a gente vai falar mais pra frente só sobre elas. Só que o que era o grande detalhe dessas capitanias hereditárias? Porque Portugal, eles não tinham ainda interesse em gastar dinheiro na colonização do Brasil. O que o rei fez? Deu essas terras para particulares, que eram pessoas que não eram ligadas à nobreza, mas que tinham recursos suficientes para conseguir colonizar. E a maior parte do lucro iria de volta para Portugal, para a coroa. Então, obviamente, por vários motivos, isso não deu certo. Só duas capitanias realmente, de fato, vieram a lucrar, que foi a capitania de Pernambuco e de São Vicente, que hoje em dia abrange o estado de São Paulo. Então Portugal resolveu oficializar, trazendo um governador-geral para o Brasil. Então, ao contrário do que muitos pensam, o governo-geral não durou somente nesse período, ele durou todo o período da colônia até a proclamação da independência, mas a gente vai entrar em mais detalhes nas aulas futuras, beleza? Um papel que foi de extrema importância na colonização do Brasil foi também dos jesuítas, e a gente não pode deixar eles de lado, porque eles foram fundamentais, principalmente na relação entre os colonos portugueses e os indígenas. E o objetivo principal dos jesuítas era catequizar os índios que haviam aqui, trazer novos fiéis para a Igreja Católica. E daí se desenrolaram várias tretas que a gente vai falar também mais para frente. Mas será que os colonos que vinham para cá iam viver do bem bom sem precisar fazer nada? Claro que não. Cada capitania tinha que gerar um certo lucro para Portugal. Mas qual foi o produto, então, que foi escolhido para isso? O produto que eles escolheram foi justamente o açúcar. Porque Portugal já tinha alguma experiência com açúcar,
devido principalmente às ilhas lá do Atlântico, as Antilhas, etc. Em Portugal já tendo experiência com açúcar, o clima sendo favorável, era mais do que óbvio trazer essa prática também para o Brasil. Então, assim, a gente pode dizer que a primeira indústria econômica brasileira foi justamente a cana-de-açúcar. Tá? Então, o que a gente percebe? Que o Brasil não era uma terra a ser colonizada, a princípio, sim explorada. E foram explorados os recursos naturais que a gente tinha, foram explorados os nativos que habitavam aqui, no caso os índios, foram explorados africanos que vieram para cá para trabalhar nos engenhos, porque eles precisavam de mão de obra e mão de obra barata. Logo, eles se utilizavam da escravidão para isso. E isso tudo com o mínimo de custo possível para Portugal. O que eles queriam era explorar e não ter custo nenhum. Então hoje a gente falou sobre todos os períodos do Brasil colônia, mas nas próximas aulas a gente vai começar a mergulhar um pouco mais a fundo em cada característica que a gente falou hoje, beleza? Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, não se esqueçam de curtir também o vídeo, que isso ajuda bastante, e não se esqueçam também de compartilhar com seus amigos, que aí a gente vai ajudar cada vez mais pessoas a aprenderem um pouco da nossa história. Então, galera, obrigado, vejo vocês na próxima aula.